Este fundo de Venture Capital já investiu em mais de 2.200 startups desde 2010. É uma média de uma startup a cada 2 dias. E ele já tem investimentos em 75 países ao redor do mundo. No Brasil, o portfólio dele tem 44 empresas. Eu converso hoje, direto dos estúdios da B3, com Italy Colini, diretora de operações para o Brasil do 500 Startups. Italy, muito obrigado por participar do Café com o Investidor. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz que a gente possa ter essa conversa e falar um pouco mais sobre o trabalho da 500, não só no mundo, mas no Brasil também. Italy, afinal, vocês são uma aceleradora ou um fundo de Venture Capital? Essa é uma ótima pergunta, geralmente as pessoas têm essa dúvida, mas nós somos os dois. Então, nós nascemos com um fundo de Venture Capital em 2010 e nós começamos a fazer aceleração em 2011, só que o nosso processo de aceleração ele foi tão reconhecido, né, ele ficou tão famoso que muitas pessoas conhecem a gente pela aceleração. Então, ao longo dos anos, né, de desenvolvimento da 500, lá no Vale do Silício, as aceleradoras mais fortes hoje são a 500 Startups e a Y Combinator. Então, muitas vezes as pessoas acham que nós somos só uma aceleradora, quando na verdade nós somos um Venture Capital também. A gente usa a aceleradora para fazer o deploy de capital do Venture Capital. E qual que é o trabalho de uma aceleradora? O trabalho de uma aceleradora é conseguir, digamos assim, deixar o processo de uma startup e dos fundadores dessa startup de erros e acertos mais rápido. Porque, no final, o empreendedor, a gente tem uma certeza sobre o empreendedor. Ele vai errar. Quando ele está empreendendo, claro, ele vai errar no meio do caminho. Então, como é que a gente torna esse processo de erro e aprendizagem mais rápido e mais assertivo, né? Então, a aceleradora, ela tem esse papel de levar para o empreendedor metodologias, ferramentas que façam com que ele faça testes tanto com seus clientes quanto com o seu produto, para que ele consiga testar hipóteses mais rápido e ver se aquelas hipóteses estão certas ou erradas. Porque, invariavelmente, ela pode estar certa ou errada em diversos momentos, mas o importante é que a gente consiga fazer isso rápido para que a startup consiga crescer mais rápido, né? Então, por isso eu chamo aceleradora. Porque a gente quer fazer com que os empreendedores cresçam mais rápido. Mas vocês investem no processo de aceleração? Exatamente. Então, no modelo de São Francisco, acontece da seguinte maneira. A gente tem um programa de aceleração em São Francisco de 4 meses. Esse programa de aceleração, a partir do momento que a startup é selecionada, ela vai receber $150 mil por 6% dessa startup, né? E o modelo de investimento que a gente faz hoje é com o KISS, que é o Keep It Simple Security, é bem parecido, análogo ao SAFE ou análogo ao mútuo conversível aqui no Brasil. Então, a gente usa essa ferramenta, mas a partir do momento que a startup é selecionada, ela sabe que ela vai receber esse investimento. Então, não é, por exemplo, como algumas acelerações aqui no Brasil, onde a startup é selecionada, daí ela passa por um período probatório, né, de 3 meses, e aí se decide se vai ser investido ou não. Geralmente, ao ser selecionado lá nos Estados Unidos, ele já vai receber investimento. E como é o processo de seleção? O processo de seleção para aceleração hoje em dia, ele é através da aplicação, né, das inscrições pela internet. A gente já tem digamos assim, um modelo bem automatizado na parte de inscrições, porque a gente chega a receber 2.500 inscrições para selecionar entre 30 e 40 startups. Isso em que período? Assim, 1 mês, 2 meses? Geralmente, são 2 batches por ano. Então, um batch a cada semestre e as inscrições elas ficam abertas entre 1 e 2 meses. E aí a gente tem esse recebimento massivo de inscrições, né, nesse 1, 2 meses em que as inscrições estão abertas. E aí, a partir do momento que a inscrição abre, a equipe de São Francisco, né, que é a equipe do Seed Accelerator, a nossa aceleradora de São Francisco chama Seed Accelerator, que investe exatamente no estágio de Seed, né, que é o estágio Early Stage. Então, seria aqui o investimento semente no Brasil. A partir do momento que a gente começa a abrir as inscrições para aceleração, a equipe do Seed Accelerator já começa também a filtrar. Então, eles não deixam para filtrar só no final, porque seria um trabalho massivo, né? Então, eles começam a filtrar e chamar para entrevistas. Entrevistas de 30 minutos pela internet, né? Geralmente remotamente. E aí, um pouco antes de fechar o batch, acontece uma semana de treinamento,
onde as finalistas são convidadas a fazer um treinamento lá em São Francisco. Se elas estiverem fora e não puderem ir, elas podem fazer remotamente. E esse treinamento serve para medir o engajamento, para medir também um pouco da flexibilidade do empreendedor, do coachability que eles chamam, né? O quanto que o empreendedor está aberto a receber feedbacks e a, digamos assim, refletir sobre as informações que ele está recebendo. E aí, depois dessa semana de treinamento, você tem os convites para as startups selecionadas. Agora, o que impressiona no 500 não é só investir em 2.200 startups, é também investir em 2.200 startups de 75 países. Como que vocês fazem para ter um alcance e acompanhar startups de tantos países assim? É bem interessante como a gente se desenvolveu ao longo do tempo, porque o que acontece? Nós começamos com a ambição, que na época era alta, de investir em 500 startups. 500 startups. Nome, claro. Exatamente. Então, assim, a ambição primeiro, o sonho primeiro era investir em 500 startups. Hoje a gente já passou de 2.200, mas isso eu acredito muito ao advento dos fundos temáticos ou microfundos. O que são esses fundos? Esses fundos são veículos que a gente usa para investir em outros lugares do mundo. Então, como que a gente se organiza hoje? A gente tem 4 grandes fundos nos Estados Unidos, geralmente com mais de 50 milhões de dólares, né? E a gente tem 15 microfundos ou fundos temáticos em outros lugares do mundo. Os microfundos geralmente têm entre 15 e 30 milhões de dólares. E alguns exemplos de localizações onde a gente tem um microfundo. No México, a gente tem um microfundo que investe em países da América Latina que falam espanhol. Então, o Brasil acaba ficando fora desse hub. Em Middle East e Norte África, né, no Oriente Médio e no Norte da África, a gente tem um microfundo também para essa região. A gente tem um microfundo no Vietnã, outro na Indonésia, em Kuala Lumpur, no Japão. Então, a gente começou a expandir a nossa atuação através dos microfundos. Esses microfundos, eles têm, digamos assim, a independência de operar como um VC puro ou como um VC com aceleração. No México, por exemplo, a gente tem a aceleração, porque para eles é muito mais fácil trazer, né, ou levar os mentores do Vale do Silício para o México, porque é super perto. Então, eles digamos assim, aproveitaram desse posicionamento geográfico para fazer o Seed Accelerator do México e aí sim fazer o deploy de capital do microfundo deles. Mas, por exemplo, em outras localizações, como Kuala Lumpur, né, o Vietnã, não tinha uma aceleração. Também o fundo do Oriente Médio também não tinha uma aceleração atrelada. Sim. Então, eles vêm fazendo investimentos já há 4, 5, 6 anos que são puramente venture capital. O que está acontecendo agora é que a gente está começando a atuar em parceria com grandes empresas, com governos, com fundações, e aí a gente está levando a aceleração para lugares onde a gente normalmente não teria aceleração também. Vocês estão criando corporate fundos? Ou fundos corporativos, quero dizer? Então, não são fundos corporativos, são projetos que a gente faz em parceria com outras organizações, e esses projetos, eles levam a aceleração para aquele determinado lugar, sem necessariamente a gente ter um fundo de investimento lá. Um exemplo, a gente rodou um programa de aceleração no final do ano passado na Rússia, em Moscou, onde a gente não tem nem microfundo, nem aceleração. E a gente conseguiu rodar esse programa lá em parceria com o Sberbank, que é o maior banco russo, né? E eles patrocinaram a aceleração e a gente conseguiu levar os mentores e fazer a aceleração para 25 startups. Ao longo da aceleração, o Sberbank gostou tanto das startups que teve vontade de investir por si próprio nas startups. E uma dessas 25 acabou sendo aceita no BET de São Francisco. Então, o que acontece com esses projetos que a gente faz é que a gente não está fazendo o deploy do nosso capital, a gente está fazendo com patrocínio de alguma instituição, mas acaba ajudando em muito a nossa tese de investimento, porque, querendo ou não, a gente está abrindo portas, a gente está colocando uma vitrine para startups que geralmente não seriam vistas por nós. Né? Então, a gente consegue ter a presença, ter, digamos assim, um pouco mais de capacidade de seleção quando a gente conhece melhor as startups on the ground, que a gente chama, né, na localização. Então, fica um pouco mais fácil descobrir
antes que elas estejam, digamos assim, maduras demais para entrar na aceleração de São Francisco. Então, essa nossa nova área, que é a área de inovação e parcerias, ela está conversando com a área de investimento e aceleração já tradicional, porque a gente consegue unir, digamos assim, trazendo o pipeline daqui para cá, né? E também levando o conhecimento daqui para cá. Tá. O Ítila, uma curiosidade minha é como vocês conseguem acompanhar e administrar 2.200 startups? Parece também uma coisa de maluco acompanhar todas elas. Com certeza. E o que aconteceu foi que a gente criou processos para isso e processos que muitas vezes são descentralizados. O que a gente tem de centralização do acompanhamento do portfólio é justamente a comunicação. Então, trimestralmente a gente envia um e-mail com um formulário para que as startups preencham, né, e digam mais ou menos como elas estão. Não é feito para ser um formulário longo, justamente porque a nossa tese de investimento ela está muito ligada com o fato da gente investir em grande quantidade de startups com tickets pequenos. Então, para a gente, não é uma política estar toda semana junto com o empreendedor, ou junto com a startup. A nossa política, que conversa com a nossa tese de investimento, é justamente fazer o investimento, fazer a aceleração, né? E ter um acompanhamento trimestral. As que estão geralmente andando muito bem, que são as companhias que a gente vê que tem bastante potencial, a gente geralmente faz follow-on nessas companhias, né? E aí tem um contato um pouco mais próximo com o que a gente chama de Person of Contact, né? O POC, um pouco mais próximo. Fora isso, a gente tenta fazer o acompanhamento muito por comunicação, por e-mail, por mensagem. Então, um exemplo, né, como que eu atuo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu tenho contato com as startups do nosso portfólio, então eu sou a Person of Contact desse portfólio, mas eu tenho também uma equipe de portfólio management que vai receber as informações que eu passo e que vai organizar essas informações. Então, é descentralizado no sentido de coletar as informações do portfólio, e é centralizado no sentido de, digamos assim, organizar e, digamos, escalonar o que está acontecendo com todos os fundos. Então, eu passo as informações das startups que eu tenho contato, e a pessoa que está lá, responsável pelo fundo de onde essas startups receberão dinheiro, ela vai falar, olha, desse fundo, X startups continuam com o mesmo valuation, Y startups vão ter um markup, né, enfim, estão valendo mais do que valiam no trimestre passado. Então, existe essa organização centralizada em São Francisco. Mas, para a gente ter contato, a gente precisa das person of contact. A gente precisa de alguém on the ground. Tá. E com 2.200 startups, eu imagino que vocês já descobriram alguns unicórnios. Quantos? Sim, a gente está com 10 unicórnios, né, no portfólio hoje. E desses unicórnios, 6 deles são de fora dos Estados Unidos. Então, isso eu acho bastante relevante também trazer para a conversa, porque a 500 ela investe fora do Vale do Silício há muito tempo. Ela tem essa tese de diversidade regional para investir há muito tempo. E isso está dando frutos, né? Nos últimos anos tem dado frutos. Então, a gente tem a Credit Karma, por exemplo, que é dos Estados Unidos, mas que nasceu com uma, digamos assim, com uma tese de impacto social, porque a ideia era conseguir avaliar o perfil de crédito de diversas pessoas, né? Mesmo as pessoas que querem microcrédito, por exemplo. Então, a Credit Karma nasceu com essa questão do impacto, nasceu nos Estados Unidos, acabou virando um unicórnio hoje, enquanto que outras empresas, como a Grab, por exemplo, nasceu no Sudeste Asiático, era uma competidora da Uber no Sudeste Asiático, tanto que o Uber não conseguiu uma inserção tão boa no Sudeste Asiático e acabou vendendo a operação para a própria Grab. E se você vai hoje para um país do Sudeste Asiático, você pode pedir a Grab Bike, que é uma motinha, né, que eles usam na rua, mas também pode pedir o Grab Taxi, pode pedir o Grab individual. Então, assim, é um modelo bem parecido com o do Uber, mas adaptado àquela cultura, àquela região. E deu muito certo, acabou virando um unicórnio também. Então, eu acho que isso mostra um pouco da nossa, digamos assim, da nossa insistência em investir fora do Vale do Silício, quando isso ainda era... E hoje é bastante comum, vários fundos investindo na América Latina ou em outras regiões do Sudeste Asiático. E a gente encontrou alguma resistência
em investir fora do Vale do Silício em 2011, 2012. Você tem uma ideia do portfólio de vocês, essas 2.200 startups, quantas são dos Estados Unidos e quantas são fora dos Estados Unidos? Cerca de 45% dos nossos fundadores são de fora dos Estados Unidos. Então eu acredito que, obviamente, que nem sempre todos os fundadores são do mesmo número de startups, mas eu acredito que a gente está caminhando para próximo de 50% de startups de fora dos Estados Unidos, e para nosso posicionamento no futuro é ter mais startups de fora dos Estados Unidos do que de dentro dos Estados Unidos. Então, Italy, obrigado. Obrigada. No próximo bloco a gente vai conversar sobre como o 500 trabalha aqui no mercado brasileiro.